Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, estamos aqui para mais um Band Entrevista e neste sábado vou conversar com o maringaense Enio Verri, hoje diretor-geral da nossa Itaipu. Tudo bem, Enio? Tudo bem, Carlos. É um prazer conversar com você e com todos que estão nos ouvindo e assistindo. Já tive um privilégio de gravar o Mário, contar um pouquinho da história do Mário. Mas eu queria contar um pouco a tua história, né? Você é maringaense, né? Eu nasci aqui em 61. Maringá tinha 14 anos quando eu nasci. Aí você estudou, cresceu aqui na região do Alvorada? Crescer eu sempre fui muito crescido, né? Eu e o Mário temos esse detalhe do crescimento. Mas eu nasci na Vila 7 e até 69 a gente morou em vários bairros da cidade. Em 69 nós mudamos para a Vila Morangueirinha, na Avenida São Domingos. E basicamente metade da minha vida foi lá, né? De 69 até 2000 eu morei ali na Vila Morangueirinha. Então estudei, cresci lá mais ainda, né? Estudei ali no João Faria Pioli, depois estudei no João 23. A minha vida, depois eu fiz o meu ensino médio, naquela época era o técnico em contabilidade no Instituto de Educação, naquele tempo chamava Colégio Comercial Estadual de Maringá. Que era difícil lá, né? Era difícil, era à noite, quando eu fiz o meu técnico em contabilidade. Mas sempre morando em Maringá, eu fui para a universidade, fiz meu curso de economia. Isso na UEM também, né? Na UEM. Na UEM eu fiz a minha graduação em economia e também sou da primeira turma do mestrado em economia. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu fui aprovado no concurso para professor de economia da UEM. Aí você trabalhou na UEM por vários anos, né? Trabalhei. Na verdade, logo que eu terminei o meu mestrado, eu já passei no doutorado, né? Só que aí eu fiz em São Paulo, fiz na USP o meu doutorado. Enquanto isso, eu sempre trabalhei. Trabalhei na área de varejo muitos anos e eu entrei na universidade mesmo em 97. Mas desde 90 eu já trabalhava também na área de varejo, como executivo, né? Como economista na área financeira, no setor de supermercados aqui em Maringá. Então, setor de supermercados e dando aula na universidade. Setor de supermercado, vamos falar, né? É um amigão hoje, né? Na época era São Francisco. São Francisco. Eu trabalhei no do Nogaroli, né? Do Nogaroli. Eu trabalhei com o Jefferson por 10 anos. É um gênio esse cara, né? Ele é um gênio. Ele é um grande gênio. Né? É. De 91 a 2000, eu trabalhei como diretor dos supermercados. Depois que o São Francisco virou Canção, depois virou Amigão. Mas o período que eu fiquei era o São Francisco. Pra você ter uma ideia, Carlos, quando eu entrei lá, em 91, tinha 16 funcionários. Quando eu saí, tinha quase 2.000 funcionários. O Jefferson tem uma visão estratégica muito bonita, ele tem uma visão de longo prazo muito boa, né? Os irmãos, trabalho muito bonito ali, né? O Guto, a Jane, o Chico, que é o mais novo, tinha a Soninha, né? Que infelizmente faleceu. Então eles tinham um grupo ali da família que trabalhavam muito e tem um resultado bonito como esse, né? Eu só deixei a minha vida na iniciativa privada em janeiro de 2001, foi quando o Zé Cláudio ganhou as eleições. O Zé Cláudio ganhou as eleições, o município foi saqueado, né? O Jairo fugido, o Paulique fugido. Foi terrível para Maringá naquela época. E na época do PT, eu era um dos poucos que tinha experiência como executivo financeiro, na gestão financeira. E aí o prefeito Zé Cláudio me chamou para ser o secretário da Fazenda do município. Então, eu deixei a minha vida empresarial e de professor universitário para me tornar secretário da Fazenda de Maringá. Daí começou a sua vida pública, né? Vamos chamar da segunda etapa da minha vida, né? Até os 40. Você já tinha casado nessa época? Eu casei em 1984. Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho um só. Um só? O Chico. Gente boa. Que é jornalista também. Menino bom. Chico já tem 38 anos, né? E tá aí trabalhando na área com a gente ainda. E ele é professor da UEM também, como professor de jornalismo lá, né? Que legal. Então, na verdade, até 2000 eu fiquei trabalhando com o Jefferson e dando aula na universidade. Depois, quando eu fui para a prefeitura, eu tinha uma expectativa de ficar um pouco tempo na prefeitura, organizar as finanças da cidade e voltar, tanto para a sala de aula como para o trabalho no supermercado. Mas a vida nem sempre é o que a gente escolhe, né? Infelizmente, o Zé Cláudio faleceu, aí tivemos novos desafios. O Zé Cláudio ficou quantos anos? 2 anos? 2 anos. Foi um grande prefeito, né? Foi fantástico, né? Aí, infelizmente, com a sua morte, assumiu também uma pessoa muito boa, que foi o vice-prefeito, né, o professor João Ivo, que ficou até o final do mandato. Nesse período, o Lula ganhou as eleições, foi 2003.
E aí eu fui convidado para ir trabalhar no Ministério do Planejamento. E eu fui para Brasília. Aí depois que eu fui para Brasília, acabei me tornando deputado estadual 2 vezes, deputado federal me elegi por 3 vezes, fui secretário de Estado do Planejamento. Do governador Requião, né? Eu fui secretário de Estado do governo Requião. Eu lembro que você tinha umas histórias, o Requião era um cara muito diferente, né? Ele era. Você sabe que agora eu tenho que fazer primeiro um elogio público. O Requião foi um grande governador. Ele tem uma visão de um governo voltado para os mais pobres, para o desenvolvimento do Estado, fantástico. E o Requião, embora ele seja uma pessoa de difícil relacionamento, ele é de extremos. Quando ele confia até demais. E eu tive a honra de fazer parte do quadro de confiança pessoal dele. Então foram 4 anos que eu praticamente tive autonomia de investir, de planejar o Paraná, claro, com o consentimento dele. E fizemos grandes políticas de desenvolvimento do Estado do Paraná no período. Foi um período que o Paraná apresentou índices de desenvolvimento muito grandes. Eu lembro, né, você, diante da secretaria, ajudava muito o Maringá, mesmo sendo de outro partido, não tinha essa diferença, né? Eu nunca tive isso, né? Toda a vida, o povo que votou em mim de Maringá, nunca votou em mim para atrapalhar a cidade. A população vota na gente para ajudar a cidade. Se eu concordo ou não com a gestão municipal, é outra coisa, né? Aconteceu isso quando eu era o secretário de Estado, como está acontecendo agora. O prefeito eleito, eu faço oposição a ele, todo mundo sabe, né, a relação que eu tenho e a visão que eu tenho de governo em relação ao que o Partido Progressista tem. Nós divergimos muito, mas isso não impede, nunca impediu que eu ajudasse a população. Eu entrevistei ele esses tempo atrás, hein? E ele falou de você. E aí ele lembrou também quando você era secretário de Planejamento e que as portas eram abertas, reganhadas do Palácio na época. Sem dúvida. Nós tivemos, olha, eu lembro de grandes obras, reforma das principais escolas estaduais, asfalto. Ainda tinha na cidade muitos bairros sem asfalto. Eu lembro do Jardim Olímpico, né? Que a gente conseguiu recurso. Foi muito investimento que nós fizemos, sempre percebendo o seguinte: o papel do prefeito e o papel do deputado, do secretário, ou no meu caso hoje, como diretor de Itaipu, é ajudar a população. Fomos escolhidos para isso. Wendel, você foi diferente como deputado, que eu conheço seu mandato. Foi diferente como secretário. E agora na Itaipu também você está inovando, né? Por exemplo, ajudar os municípios, né? Hoje você chega em todos os municípios, quase todos os municípios do Paraná, né? Não todos. Todos? Chegamos em todos. Funciona assim, Carlinhos. Antes, tinha uma avaliação da Itaipu que a Itaipu tinha uma obrigação só com 54 municípios do Paraná e um do Mato Grosso do Sul, que eram os municípios que levavam resíduos para o reservatório. Nós fizemos um novo cálculo. Quais são os municípios que emitem resíduos, que chegam no reservatório e que pode assorear o reservatório? Porque se assorear, não tem água, se não tem água, não tem usina. Refizemos esse cálculo. São os 399 municípios do Paraná. E 35 municípios do Mato Grosso do Sul, de forma direta ou indireta, emitem resíduos. Portanto, o território de Itaipu não é mais de 55 municípios, é de 434. Todos do Paraná, 399, e 35 do Mato Grosso do Sul. Como nós chegamos a essa conclusão, e por determinação do presidente Lula, nós criamos uma política de investimento para todos os municípios. Só para você ter uma ideia, dezembro de 2023, exatamente um ano, nós depositamos na conta de todos os municípios do Paraná 2 milhões de reais depositado para investimentos ambientais. Não importa o tamanho, tem município que recebeu mais, lógico, Maringá recebeu muito mais. O tamanho do município também. O tamanho, a minha relação. O projeto maior, a relação da cidade. Então, tanto em fotovoltaica, asfalto, a ciclovia, né, que nós temos a entrega agora. Em Maringá nós temos um intercessor muito grande aqui, que é o teu irmão, o Mário, ele cobra demais para o Maringá, né? Cobra. O Mário vai agora para o seu 6º mandato, e ele é um vereador muito comprometido com a cidade, né? Ele tem uma história de compromisso com o desenvolvimento da cidade, em especial com os bairros, com a periferia, com o esporte. Então, nesse período que nós abrimos para os 399, o Mário conseguiu desenvolver bons projetos, sérios, na área de esporte. Então, as principais associações esportivas tiveram um recebimento bastante grande de recursos, também alguns bairros receberam. Então, o papel do Mário, fazendo essa relação de Maringá com Itaipu, assim como ele fazia no governo do Estado,
faz a diferença para os investimentos. E ele continua meio que te representando, porque aquelas emendas, ele continua visitando os municípios, que você não abandonou os municípios, né? Eu tinha compromissos, veja só, eu fui eleito deputado federal. Isso, eu até não, vou te dar um pouco de teoria, né, se me permite. Claro. Numa democracia, nada é mais poderoso do que o voto. Quem te dá o poder, Carlinhos, é o voto. O vereador é cara poderoso porque o voto lhe deu esse poder. Como deputado federal, eu fui eleito com muito poder, porque eu fui eleito com quase 100 mil votos que o povo me deu. Quando, a pedido do presidente Lula, eu concordei em renunciar ao mandato para assumir Itaipu, eu abri mão desse poder, mas eu abri mão dos compromissos que eu tinha com a população. Então, eu tenho acesso ainda, muito mais agora, ao governo Lula, porque o meu cargo equivale a de um ministro, né? Então tenho uma relação muito próxima com os outros ministros, e com isso eu posso ajudar aqueles municípios que sempre me ajudaram. Eu tenho, quase todos os municípios da MUSEP foram meus parceiros. Eu tenho que devolver a confiança que eles me deram na forma de recursos, de investimentos. E hoje, quem fala por mim nesses municípios é o Mário, até por identificação por ser meu irmão, por estar sempre no PT, estamos no PT juntos há mais de 40 anos, e porque eu não tenho mais tempo. Infelizmente, a minha vida ela fica muito em Foz do Iguaçu e em Brasília, né? A matriz de Itaipu é em Brasília. Então, eu divido meu tempo Brasília e Foz. Ponte aérea, né? Ponte aérea. Eu venho para Maringá com alguma frequência, no sábado ou no domingo, para visitar minha família. Mas a minha vida hoje ela é fundada mesmo em Foz do Iguaçu. Família, como é que fica nessa? Difícil, né? Nunca é fácil, mas eu estou nessa vida já há 20 anos, né? Porque como era deputado, a Neuza também não mudou-se para Brasília. Então eu vim aos finais de semana aqui para a região. Então eu continuo fazendo isso. Ela continua morando em Maringá, continuamos morando no mesmo lugar. Aqui tem o Francisco, a Marina, que é a nossa nora, tem o João, né, que é o nosso neto. Então ela fica aqui com a família. E eu, aos finais de semana, aqueles possíveis, eu venho para cá. E de vez em quando ela vai me visitar também, né? Lógico, que nem todo final de semana dá para voltar aqui para a cidade. Mas como eu moro lá e moro aqui, a gente faz aí um movimento. Ô Enio, acabou as eleições municipais agora, né? Prefeitos assumem em janeiro. Como que você vê, com sua visão política, essas mudanças todas que aconteceu no Estado, no país? Isso, qual a expectativa para esse povo que está assistindo aí para os próximos anos, né? Olha, eu vejo uma expectativa, primeiro, da procura do equilíbrio. A política ela tem muito modismo, viu, Carlinhos? Um tempo atrás, você vive aí no meio da sociedade há muitos anos, e quem está nos assistindo com certeza vai lembrar disso, tinha uma época que era só radialista. Então era radialista. Depois era apresentador de TV. Você também viveu esse período. TV. Que se elegia. Agora houve uma época, nos últimos anos, dos radicais, né? Em especial a extrema-direita, defendendo colocar fogo na sociedade. Essas novas eleições, elas voltou ao equilíbrio que deve ser. Que bom, né? A sociedade, ela tem que ter, numa democracia, direita e esquerda. Tem que ter quem pensa de um jeito, quem pensa do outro, tem que ter diálogo entre as pessoas, e esse diálogo leva ao equilíbrio. Você não tem que pensar como eu, e eu não tenho que brigar com você porque você pensa diferente. Acho que não. Nós temos que respeitar as nossas diferenças, e das nossas diferenças sair algo bom. Essas eleições mostrou a volta a isso. Voltou de novo aquelas ideias radicais de vamos colocar fogo, queima, tá? Foram derrotadas. Mesmo em Curitiba, onde estava mais expoente isso, foi derrotada essa ideia. E que é interessante, pegando o caso de Curitiba, já que você frequenta Curitiba, as ideias mais radicais da direita uniu o outro lado da sociedade. Então, do outro lado da sociedade, seja PT, PSDB, PSD, todo mundo, União Brasil, todo mundo juntou-se de um lado, porque as pessoas procuram o equilíbrio. Então a população, ela volta a ter aquela situação de uma política mais equilibrada. Eu acho que o presidente Lula leva esse tipo de visão de equilíbrio, todos são iguais, políticas públicas muito boas. Você vê, não tem desemprego, hoje o problema é falta de mão de obra, isso é um sonho, né? Não tem desemprego, o salário começa a melhorar, a economia já está equilibrada, a vida da população volta a ter aquela expectativa de sonhos, de futuro, do filho ter uma vida boa. Então, a política volta a dar à população aquilo que ela tem que dar, conforto e direito a sonhar. Eu estou muito otimista e creio que o presidente Lula está conseguindo levar isso, esse equilíbrio, esse cuidado, essas políticas que a gente desenvolve, como a Itaipu, como os outros ministérios,
a população começa a perceber que, indiferente de partido, indiferente do que pensa, todos recebem esses benefícios. Então eu creio que daqui para frente nós vamos voltar a ter aquele Brasilzão de sonho, de esperança e de muita expectativa. E o PT? O que o PT espera para os próximos anos, como partido? Olha, o PT completa agora em fevereiro de 2025, 45 anos. Esses 45 anos, ele foi construído para dirigir o Brasil, dirigir os estados e dirigir os principais municípios do país. E ele tem feito isso com muita competência. O PT também, conforme já disse a você, percebeu a importância de ter uma aliança. Ninguém dirige um país sozinho. O que elegeu o presidente Lula foi uma aliança muito ampla, né? Você lembrar, o Olmoedo, que era do Partido Novo, como o Boulos, do PSOL, todos apoiaram o Lula e o Alckmin para presidente. Então eu creio que a tendência agora é a continuidade desse equilíbrio, o presidente Lula sendo reeleito, o presidente Lula é candidato, e nós esperamos no Paraná também fazer uma aliança muito ampla com todos os partidos que quiserem o bem do Estado e continuar esse processo. Eu estou, assim, muito animado com o futuro do PT, até porque a população descobriu tudo o que aconteceu no passado, viu que foi um golpe, que foi uma farsa, e hoje a população começa a olhar o PT de novo como olhava no passado. A aprovação do presidente Lula está indo muito bem e creio que isso irá reverter na continuidade do seu governo, o que é bom para todos. E claro, para isso, vamos ter candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador, mas antes que você faça a pergunta, não sou candidato a deputado. Como eu renunciei... Me falaram que a única coisa que você pode ser candidato é o governo do Estado. Olha, já não tenho controle sobre isso, né? Porque a função que eu cheguei, ela não é mais determinada pelo partido da cidade, é o que vai acontecer comigo. Mas, a princípio, se depender de mim exclusivamente, eu fico no Itaipu até o final do mandato, porque nós assumimos muitas tarefas muito boas, e que eu quero entregá-las. Boa parte já entregamos, mas nós temos grandes obras no Paraná para serem entregues, que eu quero participar dessas entregas. Portanto, se depender pura e exclusivamente da minha vontade, eu fico até o final desse primeiro mandato do presidente Lula. Bueno, você falou do presidente Lula, né? Essa questão da união que o Lula consegue construir. Do primeiro mandato dele, lá atrás, para o segundo, ele conseguiu unir todo mundo. Sim. E gerou muitos empregos, foi um grande mandato. Agora parece que ele está conseguindo essa união de novo, né? A grande maioria está formando uma base de aliança, né? Isso é bom para o país, né? Claro que é. Conforme ele diz, Carlos, não adianta você acreditar que você sozinho dirige um país ou uma cidade. Não adianta. Você tem que ter uma frente. Ninguém sabe tudo sozinho. O presidente Lula, e ele provou isso, e ele continua, vamos chamar agora do Lula 3, né, que é esse mandato do Lula. Olha, você vai encontrar os principais partidos desse país, todos juntos, com Lula, comprometidos em melhorar o futuro. E eu estou falando do PSDB, do União Brasil, do PSD, quer dizer, do PT, do PSOL, todo mundo unidos, claro, cada um acreditando no que é o melhor, mas em cima de um programa que o coordenador do projeto, que é o Lula, ele dá um programa, dá a linha, as pessoas concordam e estão fazendo. Eu creio que o melhor caminho para o Brasil, pelo seu tamanho, pela crise que ele viveu nos últimos anos, pela necessidade de recuperar o espaço internacional que nós perdemos nos últimos anos, só a aliança vai proporcionar isso. Hoje, uma aliança ampla é o que resolve, pelo menos por mais 4 anos, o caminho do Brasil. Quem sabe, depois de um quarto mandato do presidente Lula, a democracia voltando a estar restabelecida, a economia estando equilibrada, o respeito que o mundo tinha ao Brasil volta a ser conquistado, aí seria até assim saudável. Cada partido ter seu candidato, cada um mostrar suas diferenças, que é bom, né? Bom mostrar as diferenças, a população escolheu os melhores, no segundo turno junta quem pode e depois faz o debate. Eu diria que mais uma eleição de frente ampla ainda é necessária pela maneira que o Brasil sofreu nesses anos anteriores. Depois de mais um mandato, seria muito saudável cada partido ter seu candidato, fazer uma boa disputa, cada um mostrar o seu projeto como era antes, e em cima do que for melhor, que o povo brasileiro achar o que é melhor, escolher o seu presidente. O Lula criou seu legado, né? Não adianta, né? O nome dele é maior, talvez, de qualquer partido, né? De qualquer sigla partidária, né? Ele criou um legado próprio, né?
Eu não acho talvez. Você falou talvez seja, não, eu estou convencido que é. Essa frente ampla que nós estamos discutindo aqui, que o elegeu ou reelegeu, só foi possível por causa dele. Se fosse um outro nome, não conseguiria fazer isso. O Lula, ele é filiado, fundador, militante de um partido, mas ele hoje é o presidente do país, não do partido. E ele, às vezes, encaminha projetos que o próprio PT não concorda, mas é o que ele acha que é melhor para o Brasil, e os outros partidos concordam, e o PT acaba apoiando também. O Lula deixou um legado para o mundo. Ele não tem uma marca do Brasil. E qual é essa marca? Que ele não tem vergonha em lugar nenhum. Acabar com a fome, com a miséria, qualidade de vida para a população, gerar consumo. Olha, eu estive com o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, Nova York. E ele está falando com o ex-presidente da República. Ele fala, então, na época, com o Biden. Ou lá na Assembleia Geral da ONU, ele foi o primeiro a discursar. Você vai ouvir o discurso dele, é um só. É possível acabar com a fome no mundo, é possível ter um planeta justo, um planeta onde as pessoas tenham vida digna. E ele fala isso com a autoridade de quem fez e está fazendo novamente no Brasil. Bueno, vou pedir licença para você, a gente vai intervalo comercial, mas já voltamos. Esse bate-papo legal no final de tarde de sábado com o Enio Verri. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso Band de Entrevista desse sábado com o diretor da Itaipu, Enio Verri, maringaense, um orgulho nosso, amigo meu de muitos anos, comemos muito churrasco junto. Muito. Eu tenho muito respeito por ele, um cara fenomenal, um cara humilde, um cara diferenciado, que eu tenho muito orgulho de ser amigo. Enio, o que é Itaipu, para quem está em casa saber? Porque a gente vê a Itaipu, né, é uma baita empresa, né? Ô Carlinhos, você sabe que quem é de Maringá não conhece Itaipu, né? A Itaipu, ela é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Você tem uma ideia, o que ela já produziu de energia, de quilowatts-hora, 3 bilhões de quilowatts-hora, está no Guinness Book, entrou esse ano, a maior produtora de energia acumulada do planeta. É uma coisa muito grande. Agora, um detalhe interessante, ela não é brasileira e não é paraguaia. Ela é uma empresa binacional, é como se fosse um principado. É como se fosse o Vaticano. Então lá nós temos as leis próprias, regras próprias, feitas para Itaipu. E ela é 50% do Paraguai e 50% do Brasil. Paga. Então eu sou o diretor-geral brasileiro, mas tem um diretor-geral paraguaio. E nós dois, com a diretoria, é que dirigimos a empresa. E o resultado dos investimentos, uma parte do recurso eu invisto aqui no nosso território, outra parte ele investe no Paraguai. É claro que lá Itaipu investe no país todo, porque o Paraguai inteiro tem 6 milhões e 500 mil habitantes. O Paraná sozinho tem 11 milhões. Então, a gente investe mais aqui, Paraná e Mato Grosso. E eles investem em todo o país, em todo o Paraguai. Nós, para você ter uma ideia, o tamanho da empresa, só brasileiro são 1.300 funcionários. Tem mais os paraguaios que trabalham lá, mais 1.500. Então, a usina tem 2.800 funcionários. Só que quando foi construída a usina, em 1974 começou, Itaipu era o fim do mundo. Não tinha asfalto, não tinha nada, nem hospital. Então, para fazer a usina, tiveram que, por exemplo, fazer um centro de pesquisa para fazer as peças, que às vezes não dava tempo de ir até São Paulo buscar peça ou nos Estados Unidos. Então, eles têm lá um parque tecnológico, hoje é um parque tecnológico gigante. Tem parceria com Petrobras, Ministério dos Transportes, Ciência e Tecnologia. Mas só esse centro de pesquisa tem 600 funcionários. E tem um hospital, porque não tinha hospital. Só o hospital, que chamava Costa Cavalcante, agora chama Itamed, só o hospital tem 1.200 funcionários. Então, no nosso caso, como diretor-geral brasileiro, nós respondemos por mais de 3.000 funcionários que atuam ali no hospital, na usina e no parque tecnológico. Quer dizer que além de diretor da Itaipu, você é diretor de um
parque tecnológico e de um hospital também. De um hospital também. Eu tenho, em cada um tem os seus profissionais, mas todos eu sou o diretor-geral desses setores. Todos chegam a mim para a última decisão. E é um mega hospital, né? É um hospital referência, em várias áreas, cardiologia, na área de pediatria. É um hospital que, inclusive, nós estamos investindo muito nele. Para você ter uma ideia, só o ano de 2025, nós vamos investir 100 milhões de reais no hospital, melhorando a qualidade de atendimento e as mudanças que têm que ser feitas nele. Atende o povo em geral? SUS. Só que como é SUS e o SUS paga menos, o nosso plano de saúde lá, o Itamed, ainda não está tão grande, nós tiramos dinheiro do caixa de Itaipu para colocar, para atender. E lá é o seguinte, SUS e privado, o atendimento é igualzinho. Não tem assim, o garfinho, quem paga por conta é um, o garfinho de quem é atendido pelo SUS é outro. Não. Lá nós garantimos igualdade no atendimento, tanto para quem é SUS, para quem tem plano de saúde ou quem paga em dinheiro. É o mesmo atendimento. Nossa, que legal. Enio, com relação à energia, estamos tranquilos? Olha, eu vou dividir a tua pergunta em duas, né? A primeira, tem energia? Tem energia. Por que tem tanta energia? Porque o Brasil tem investido muito em energia fotovoltaica e eólica, vamos traduzir isso, né? Na solar e na do vento. Né? A fotovoltaica, que é solar, que são as placas, está todo mundo aí usando. As pessoas nas casas estão comprando, nas empresas estão colocando, né? E a eólica, que é a do vento, mas no Nordeste tem muito. Então, como cada dia tem mais energia solar, mais eólica, menos se utiliza a hidroelétrica, ou se precisar o diesel, ou outras alternativas. Então, para o Brasil, não falta energia. O problema é que a energia está ficando cara. Qual? A elétrica. Sabe por quê? Quando uma empresa coloca a energia solar, ou ele vai no Mercado Livre e compra energia livre, ele deixa de comprar energia da Copel, por exemplo, aqui no Paraná. Não usa mais a Copel. Só que a Copel tem um custo fixo. Imagine, distribuir energia para o Paraná todo. Quanto menos pessoas usar a Copel porque usa solar, são menos pessoas para pagar a mesma conta. Então o que está acontecendo hoje é que a energia elétrica está ficando cara. Então o nosso problema não é falta de energia. Nosso problema é achar uma solução para que aqueles que não podem ter energia solar, aqueles que não podem comprar no Mercado Livre, paguem um preço melhor pela energia. Porque energia tem. Então a Itaipu produz 10% de toda a energia do Brasil que o Brasil precisa. Então tem energia para tudo. Mesmo quando tem solar, ou tem a eólica, que é do vento, pega um dia assim, chove, fechou o tempo, não tem energia solar. Parou de ventar, não tem energia eólica. Quem garante? A Itaipu. A gente mexe no botão e 1 hora a gente aumenta a produção e entrega energia na sua casa, você não fica sem. Então, a Itaipu garante que o povo brasileiro tem energia. Infelizmente, falta uma solução para que, e aí é o governo que tem que discutir, não são as distribuidoras, não é a Copel que é culpada, é a política nacional que nós estamos discutindo para baixar o preço da tarifa. E o que fazer para baixar essa tarifa? Nós vamos ter que começar a cobrar alguma taxa de energia solar e eólica, porque quem usa energia solar não paga imposto nenhum. Então, alguém tem que pagar, né? E não é energia do sol, tá? Então é uma mentira, querem tributar o sol. Não tem que distribuir essa energia. Quando distribui, usa os fios, tudo mais, da Copel. Então tem que pagar. Se a gente conseguir fazer que a energia solar continue muito barata, mas pague algum imposto, diminui a conta. Porque há uma injustiça aí, né, Carlinhos? Quem não tem energia solar são os mais pobres. Então os mais pobres acabam pagando mais caro pela energia elétrica. É por isso que nós estamos muito envolvidos nisso, a Itaipu, juntamente com o ministro de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, muito comprometido com isso, em desenhar um novo modelo de distribuição de energia no país. Creio que agora, nesse primeiro semestre, deve surgir alguma novidade nesta área. Queria que você deixasse uma mensagem para todos os maringaenses, a nossa região que nós estamos falando aí para 90 municípios. Queria que você deixasse uma mensagem para um ano maravilhoso que está vindo e a expectativa sua também para esse povo. Hein? Obrigado, Carlinhos, e quero desejar a todas e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que Deus ilumine nos 365 dias do ano. Muitas conquistas, muita saúde e muito progresso. Um grande abraço. Enio, obrigado.
E você que está em casa, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida e fique agora com o Jornal da Band. Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.